Yeah. Okay, well, Lucia, just before we get started, just for those who are listening in to join us, there'll be about a 20-second delay on YouTube live stream versus the Zoom. So just okay, well, Lucia, just before we get started, just for those who are listening in to join us, there'll be about a 20-second delay on YouTube live stream versus the Zoom. So just okay, well, Lucia, okay, so it looks like the thing to do is to keep the YouTube volume down. Should be fine. We should be fine. Okay. Welcome, everyone. Welcome. Sejam todos muito bem-vindos. This is our first conference on diversity, equity, and inclusion, and we are very happy to have you here today. We have prepared something that we think is going to be valuable to you, to your organization, and to your community. We're going to open up soon, and I will be speaking also in Portuguese because this is going to be a bilingual event. Sejam todos muito bem-vindos. Nós pensamos que o que nós preparamos para vocês hoje vai agregar algum valor não só na sua vida, mas também na sua organização e na sua comunidade. E nós vamos ter aqui várias conversas em 3 partes diferentes e esperamos que vocês sigam. Nós vamos ter um evento em 2 línguas, em português e em inglês, que pode ser desafiante, mas esperamos que vocês estejam aqui para este evento e esta boa conversa. Eu vou passar agora o microfone para Frank Shines. Eu sou cofundadora com ele da Stroud Leadership Academy. Now I'm going to pass the mic to Frank Shines. I'm the co-founder of the Stroud Leadership Academy along with Frank, and we will get our event started today. Thank you so much for coming, everyone. Thank you, Lucia. It's a pleasure to have you all joining us here today. We may give folks another 30 seconds. We do see a few individuals coming in, so we'll give it about another 30 seconds and we'll officially get started. But again, welcome to our first event, our Black History Month related to diversity, equity, and inclusion, with a focus on, solving difficult big world problems with diverse teams. So that's really going to be the focus of the theme for today's session. Again, we'll give folks another few seconds here and we'll officially get started. Olá a todos, é um prazer estar aqui e nós estamos esperando aqui, as pessoas estão entrando. Enquanto isso, a gente vai falar, né, sobre um foco no nosso seminário, que é sobre os problemas das nossas comunidades e como a gente pode estar solucionando. Em alguns segundos, a gente vai iniciar oficialmente. Okay, so we'll go ahead and get started. I'm Frank Shines. I'm the founder of the Stroud Leadership Academy. I'm a Stroud family descendant, and very proud of the work that we've done with Vitor and his team at the GUETTO Institute. We'll be sharing with you some activities, things we've accomplished over the last year, as well as providing you a great presentation. I'll go ahead and make some opening remarks. I'll turn it over to Juanita, who's having a little bit of problem with her microphone. So worst case, I will take some information from her chat and from my history and knowledge of her, given the fact that she is a cousin. And she's recently released the book, Taste of Life, about the Stroud family history from different viewpoints. We'll go through that. I'll give a brief overview of the work that we've been doing, GUETTO and the Stroud Leadership Academy, as well as a little background information with respect to the Strouds and some invitations to all of you to join us, not just virtually, but physically.
Then we'll go through a presentation. We'll have several people provide some outstanding presentations and open it up to Q&A. We'll have a little bit of break with a great artistic performance by Rodney Gibson. You guys are going to be thrilled and pleased to see what he has to present to us. And then we'll have a roundtable of quick little sessions from a panelist, and then open it to a panelist discussion and Q&A before we wrap things up with a brief number of comments as part of a dual keynote address by myself and Vitor from the GUETTO Institute. Okay, I know a lot in that conversation there to translate into Portuguese, but at a high level, if you just want to follow the agenda and translate that, that would be excellent. Olá, então, iniciando, meu nome é Frank, né, e eu sou fundador do Stroud Foundation, e a gente vai estar aqui hoje compartilhando, né, as atividades, os trabalhos, junto também com o Instituto GUETTO, né, e a gente tem aqui como é a agenda do evento. A gente primeiro tem, né, os comentários iniciais, né, com a Juanita, e ela está tendo alguns problemas com o microfone, então a gente vai estar tentando solucionar, mas vamos estar aqui usando também o chat com as informações que ela vai trazer. E depois das apresentações, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, e numa pausa vamos ter uma performance do artista Rodney Gibson. E logo depois, uma discussão com os panelistas, e ao final, os comentários finais, né, desse seminário. Very good. Thank you. So as a way of a quick little introduction to each of our speakers, Juanita Stroud, she is an author, teacher, and poet. She's a Stroud family descendant, and she is the daughter of Dolphus Stroud, one of the most famous of the Stroud family members. I'll give you a moment for that. Thais. Yeah, I lost it. Yes, no trouble. We'll repeat that, and if we have a problem with that connection, I'll just go ahead and introduce the other individuals. But Juanita Stroud will talk a bit about her book. She's been doing a book tour, but she is a Stroud family descendant, an author, teacher, poet, and musical performer. Então, nós vamos começar apresentando a Juanita, que ela está lançando um livro. Ela está lançando um livro, e inclusive ela é uma das descendentes, né, da Stroud Family, né, da família Stroud. Ela é autora, professora, poeta, musicista e cofundadora do Black Beat Production. Excellent. Luanda Nascimento from Brazil, so we'll be going down south of the United States. She's a specialist in public policy and focuses on social impact. Logo, a gente tem a Luanda Nascimento, que é brasileira, e ela é especialista, né, em políticas públicas e impactos sociais. Also from Brazil, Douglas Araújo, historian, anthropologist, and educator. Também do Brasil, Douglas Araújo, historiador, antropologista e educador. Richard Lewis, who is a longtime Stroud family member and a cadet that I went to the Air Force Academy with, and so we've known each other for about 30 years. He's the president and CEO of RTL Networks and the RTL Foundation, a partner of the Stroud Leadership Academy. E, por último, Richard Lewis, dos Estados Unidos. Ele é presidente e CEO da RTL Network, e ele é conhecido de longa data de Frank, porque eles serviram juntos, né, no Air Force Academy. Thank you. And then the other individuals are going to be part of Art and Education panelists, Licinio, Christian Morgan, Athena, and Rodney. Rodney's going to provide a great artistic performance for us as well.
Os demais participantes também, importantes na parte de arte e educação, são Licínio Araújo, cofundador do Olo TV no Brasil, Christian Morgan, escritora e editora, Atena Azevedo, diretora criativa, fotógrafa executiva, e Rodney Gibson, que é o compositor, arranjador e que vai estar na pausa compartilhando, né, a arte dele, a música. E esses 3 últimos são dos Estados Unidos. Lucia, who's introduced herself earlier, she's a social entrepreneur, the co-founder of the Stroud Leadership Academy, and of course myself. Lúcia, né, que se apresentou anteriormente, ela é social entrepreneur, empresária social e cofundadora do Stroud Leadership Academy. E Frank Stroud Shine, que está falando, né, é autor, Let In, But Left Out, e é fundador do Stroud Leadership Academy. And finally, completing the day will be Vitor de Rey, the founder and president of the GUETTO Institute. E completando, Vitor de Rey, que é o fundador e presidente do GUETTO, Instituto GUETTO, do Brasil. Well, excellent. Let's get started. So, as I mentioned earlier, we may have a little bit of a problem with a mic for Juanita. And so we'll see how this goes here in just a moment. If we are able to see her chat or receive her information, then we will manage that way. Otherwise, I may provide a brief interview, and then we will interject her presentation a little bit later in the session as time permits. So thanks everyone for being patient with us. Como foi mencionado anteriormente, nós estamos tendo problema com o microfone da Juanita. Então, a gente está pegando as informações, ela está enviando as informações pelo chat e a gente vai estar tentando resolver até o final essa questão. Tá aí, Frank. Go ahead. Yes. 1 minute, please. Okay. The transmission not start in YouTube because need your authorization. We'll check on that. Okay, so yes, I'm showing, interestingly enough, that it's appearing live here, but let me just refresh and see if it will. Yeah. Okay. Okay, so yes, I'm showing, interestingly enough, okay, I think there's a 20-second delay, but I'm not certain. I'm seeing it showing live on my side. I can see it too. It's live on my side too. Eu consigo ver. I'll go ahead and bring this up. So for those of you, please bear with us. We're just confirming that we're getting the live stream for YouTube. I'm getting up to a 20-second delay, but I'm showing that it is live currently. Hi guys, I'm sorry to interrupt. It looks like there are 2 links. One is live and I can see you live, but then the one I was provided before, it's waiting on Frank to go live. So I think that's the issue. I see. Let me. Yeah, Barbara is gonna share this link here, the new link, with people that are asking about it. So it should be fine. In the Okay. next, yeah, it should be fine. Yeah, we can continue. Mm-hmm.
Okay. And there we go. Okay. So with regards to Juanita, she's a Colorado Springs resident. She was originally a professional jazz and pop singer. She toured all over the United States. She started off in Colorado Springs, where she grew up, touring with the different military locations, military sites. She's got a contemporary musical background, was a singer with Sapphire, and a member of the Original Slaves, which is a performance group in Philadelphia, Pennsylvania. She's a two-time performer with A Music Company's production of Lady Sings the Blues, for those of you who may be familiar with that history. And she was a KRCC radio personality on Greg Johnson's weekly program called The Dude, presenting nationwide Black news and a show called Let's Talk Black. She is also the most recent author of A Taste of Life, Prisms Through a Glass Darkly, the Katie and Lulu McGee Stroud family story. And in it, she chronicles the entire history of the Stroud family out of Colorado Springs. She speaks of the transition across from the Trail of Tears with the McGee side of the family, that's Lulu McGee, as well as her grandfather, Katie Stroud, who was raised on a Texas slave plantation, moved to the Indian Territory where he met his wife, Lulu McGee, of the Creek Nation. And then they moved from Oklahoma because Indian Territory became a state in 1908. And so they then moved to escape racism and the Jim Crow laws to Colorado Springs. And I'm realizing that that's a very long bit of information for our translator. I will summarize by saying, go ahead and just read the background, if you would, on Juanita, and then we can talk about the trace from Creek Nation and slavery into Colorado Springs as we move forward. Juanita, ela mora em Colorado Springs e ela foi uma cantora, né, profissional de jazz contemporâneo, né, e musicista com Safira, né, e membro de The Original Slaves, que é um grupo de performance em Filadélfia, Pensilvânia. Juanita é 2 vezes performer com a música, com a produção da música Let's Sing the Blues, e ela foi a KRCC Radio, a personalidade do rádio em Gregory Johnson, o programa semanal do Gregory Johnson, The Dude, e apresentou Nationwide Black News e Let's Talk Black. Ele também fez uma observação, que ela escreveu um livro, né, sobre a história da Stroud Family, né, a família Stroud, a história, né, que começa, eles se mudam, né, eles saem das plantações da fazenda, né, de escravocata, e eles escapam e vão para Colorado Springs. E ele falou que vai falar um pouco mais sobre Creek Nation, sobre a nação Creek, e Colorado Springs. Very good. Thank you. Her book is on Amazon. You can do a search for A Taste of Life book, Amazon, with Juanita's name, and you can find that. We'll also provide you access through this presentation to the link for her book. But we do welcome you all to join the Stroud Family Colorado website or any of the other website links that we're providing, and you'll get access to the link for her book. Again, it's A Taste of Life, available on Amazon. O livro dela, Taste of Life, está disponível no Amazon. E vai ser facilitado o link e informações também. Essa apresentação vai ser divulgada, então vocês podem ter acesso em como adquirir o livro
de Juanita Stroud Martin. Excellent, thank you. I'll just take a quick moment just to bring everyone up to speed on the Stroud family and the connection with the GUETTO Institute and some of the work we're doing, and then we'll get into the presentation. So first of all, the Strouds, as we talked about, come from a very rich history. The Native American Indians, both the Tawakoni, as well as the Creek Nation tribes, and from Africa. Stroud Family é a instituição, né? Tem bastante tem bastante conexão com o Instituto Guetto, mas antes disso, vamos contar um pouco sobre a história, né? Que é uma história muito rica, que tem descendência, né? Os antepassados, a ancestralidade vem dos indígenas Milwaukee, se eu escutei certo, e também com etnias africanas. Thank you. In the upper left, you can see the Stroud plantation in Texas, where the family grew up, and Katie Stroud grew up on this plantation. Apple, pepper, sausage, yes. All right. Nessa parte da esquerda superior, tem aí a foto, né, da fazenda, né, da casa onde a família, né, eles onde eles eram, né, onde nasceu a família. É daí que veio a família. Okay. So to make it short, they went on to be published in the Atlantic, to be the first Blacks, Native Americans to publish newspapers in the Rocky Mountain region, Olympic goals and quests that they pursued, as well as being the individual who wrote the formula to return astronauts safely from the moon to the Earth. So that's a little bit of the history about the Stroud family that is bringing us all here today. E uma das grandes atribuições da Stroud Family é que eles foram os primeiros a terem uma mídia, né? Uma mídia impressa, The Atlantic, e que reportou a chegada do homem da Lua. The Hagerman's Institute, or pardon me, the Hagerman's estate was... No, you're fine. Oops, I think we're getting a little background noise there. Okay, was developed by... Sorry, excuse me. You're fine. Okay. The Hagerman estate... I'm not a good driver today. I think we may have, if we're getting some background noise there, we'll check on that. So the Hagermans lived near the Strouds, and they were very supportive of the Strouds. They were a millionaire family, and you can see their large estate here in Colorado Springs in 1910, 1914. I just left you over there. Alguém precisa avisar a Michelle que o microfone dela está aberto. I should be looking over here. The rich, but let's just go ahead. Remind everyone to go ahead and mute. If you're not muted, we'll try to mute you. Oh. Yes, Michelle, can you mute your microphone, please? I think the sound is coming from. You know what the price for these? They're here, but I don't know if they're on. Okay. Oh, so why are they here? Thank you. Second, we'll see if we can get muted here. One of the admins has to mute her, like, sadly, because it looks like that she has not the headphones on. Some stuff like that. So if you guys from admin can like just right button and then mute. Mute the chat, please.
Yeah. Oh, sorry. I wonder if this will really work. Well, if you use a nail polish remover, do you know where it is? Good question. You don't know where yours is either? I have a teenager, so everything is in her bathroom these days. I feel you. Even my clothes these days. Oh my God. Frank, you can mute Michele, Yeah, please. All right, so I am gonna that these prices, and then I am going to get out of here. The leaf. okay. Let's see if we can fix that. Retornando aqui para a tradução, o Frank ele estava falando sobre a Hagerman Family, a família Hagerman, e a relação dos dois, dessa família com os Stroud, porque eles apoiaram, né, e tiveram aí uma participação aí, um apoio à família dos Stroud. Unfortunately, over the years, the Hagerman estate began to degrade, and we saw what happened with the estate, and then the family helped to rebuild it with Carl Bourgeois and his daughter. So this is a new location that we're inviting all of you to participate and join us in. We're joined physically at these locations in the past. We're doing an event here virtually, but the hope is that we'll have all you being able to join us as early as the spring of 2023 when we open up this Sable Mesa Resort for many of you to come and participate in the events and the arts with us. O Frank, ele mencionou que, infelizmente, né? Sorry, go ahead. Ninguém sabe multar essa sem noção. Like yeah, I'm sorry, I was talking in a mute. Yeah, Frank, can you listen to me? I think you're the admin, right? From this call. Can you hear me? Yeah, now she's muted. Thank you, Michelle. Yeah, God bless you. Okay, can you hear me okay? Yes. Yes. Okay, great. Yeah, we were able to get her muted. Ok. Continuando, o Frank mencionou que ao passar dos anos, né, as propriedades foram, né, se degradando, mas tiveram ajuda de Carl Buglight e a filha dele, Ashley, para a renovação, né, dos bens e a preservação, né, histórica do patrimônio. E aqui depois, né, eles... can you show the pictures again of the event, Frank? The event? Yes. So, então, ele mostrou depois, compartilhou aqui os feitos, né, nos últimos anos, né, como o evento da Sable Mesa em setembro de 2021, a celebração
da independência em 2029, né, 2019, onde as famílias se reuniram, né, as luzes de Natal na casa, né, em 2022. Ele estava compartilhando, então, as benfeitorias, né, dessa união nos últimos anos. Thank you. And so, yes, the reconstruction for Bobby's, for the Bobby Arts Museum and Pavilion is nearly complete. By springtime, we'll be opening it and welcoming many of you. E a reconstrução, né, do Bob's Place, né, que é um espaço de artes e um resort e um espaço de convenção e artes, está em processo e em breve será aberto ao público. And so just a reminder, the purpose of today's event is really to do what we can to support women, girls, and individuals in underserved communities around the world, particularly the United States, Africa, and Brazil, with business and technology, and then also for Race the Opera. Então, também tem um trabalho, né, de arrecadação de fundos para projetos, né, como o Instituto Guetto, né, e na tecnologia, né, das meninas em tecnologia, Race the Opera, pessoas não brancas, né, em artes. Very good. And at this point, we'll go ahead and turn it back over to Lucia for the presentations. We'll also go through a Q&A and welcome Rodney Gibson for an artistic performance later. Okay, we're gonna move to the next segment of our event. We just had a moment to hear about Juanita Stroud Martin, and now we're gonna take the moment to listen to Luanda Nascimento. She is a specialist in public policy and social impact. She's going to be our next speaker. Acabamos de ouvir pouco sobre Juanita Stroud e a família Stroud também. E agora vamos ouvir a Luanda com a sua fala, o seu discurso, Luanda Nascimento. Ela que é especialista em políticas públicas e impacto social. Luanda, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, acho que para todos, né? Creio que temos tradução, então vou falar um pouco pausado, tá? Para quem estiver assistindo a gente no YouTube. Não estranhem, é só para dar tempo à tradução. So, hello, good afternoon to all of you. I believe that most of you are in the afternoon. From my side, I'm here from Germany, but she said that she's from Brazil, and I'm the translator here. I'm not an efficient translator, I'm just trying to do my best here, so I will try to keep connected to all of you. Thank you. Tenho toda a fé em você. Pode ir, Luanda. Eu te aviso quando eu terminar, tá? Tá, querido. Então, vamos lá. Eu vou tentar dar uma minimizada aqui na tela. Só um minuto. Pronto, já foi. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite do Instituto Guetto, do meu querido irmão Vitor Del Rey. É um prazer participar de um evento e painel de tanto prestígio. First of all, I would like to thank you, all of you, for your attention. Also, I'd like to thank Vitor here, he's my brother, and thank you for this platform and for this attention. Eu costumava ser uma das participantes mais entusiasmadas das aulas da Ponte para Pretos, junto com a minha mãe, em 2019. I used to be one of the most excited participants of
the school Da Ponte para Pretos, is that right? The name? Da Ponte para Pretos? Yeah. Sim. And in 2019, together with my mom, and now I'm here. So it's really a pleasure. Yeah. E foi algo notável o que este projeto foi capaz de fazer em termos de oferecer oportunidades para a comunidade negra do Rio de Janeiro. It is incredible how much this project has done for our communities here in Rio de Janeiro, specifically the Black community in Rio de Janeiro. Será que algum dia a gente vai voltar aos sábados mágicos da praia de Botafogo? Só perguntando, e é uma brincadeira, tá, Vitor? Mas fica aí a pergunta. Yeah, I was wondering, can we go back, can we return to those magical Saturdays on the Praia de Botafogo, the Botafogo Beach? Yeah, just asking to be a little bit funny. I believe, Luanda, I believe. Por favor, hein? Yeah. Mas, seguindo, eu sou Luanda Nascimento e eu me renomeei como Luanda Maati para homenagear minhas e nossas, no caso da comunidade negra, antigas raízes africanas. Yeah, I am Luanda Nascimento and I rename myself as Luanda Maati to honor my and our, when it comes to Black people, ancient African roots. Matt is the name of the... você vai falar agora, né? Vai explicar. Sim. Tá tudo certo. Maati é o nome da antiga divindade do Kemet, Egito. Ela é um princípio e filosofia de ordem, equilíbrio e estrutura do mundo físico. Mas essa é outra história, talvez para um outro momento. E o que é importante dizer a vocês é que eu fiz isso para levar comigo a lembrança de que, como disse Makota Valdina, educadora afro-brasileira e líder religiosa, eu não descendo de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Porque, como sabemos, ou deveríamos saber, a história da África no Brasil não é a história da escravidão. Na verdade, a história da África foi interrompida pela escravidão. So, Maat is the name of an ancient Kemet/Egypt deity, principle and philosophy of order, balance, and structure of the physical world. But this is another story, maybe for another time. And what is important to tell you is that I did it to carry with me the remembrance of Makota Valdina, African Brazilian educator and religious leader, and she said this: "I do not descend from slaves. I descend from human beings who were enslaved. Because as we know, or we should know, African Brazilian history is not a history of slavery. In fact, African history was interrupted by slavery." Portanto, para não esquecer nossa história e o poder que ela tem, eu peço permissão aos meus ancestrais, aos anciãos e aos mais jovens que eu, que estão aqui presentes, para falar em minha melhor capacidade. So, not to forget our history and the power that it has, let me ask permission for our ancestors, elderly, and the youngest present here to talk in my best capacity. Obrigada. Thank you. E contar também minha história pessoal. Eu sou Luanda, filha de Irema, neta de Maria Rosa e bisneta de Gregório. Uma mulher negra, escravizada, que veio caminhando de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Minha história pessoal, como a maioria das histórias pessoais das pessoas negras no Brasil, é apenas uma ponta de um grande iceberg chamado História Africana Brasileira, ou História Afro-Brasileira. Mas principalmente a parte pós-abolição dessa história. E a minha história pessoal reflete muito disso. After the thank you, let me begin telling my personal story. I am Luanda.
daughter of Irema, granddaughter of Maria Rosa, and great-granddaughter of Gregoria, enslaved woman who came walking from Minas Gerais, the state, to the state of Rio de Janeiro. My personal story, as the majority of the personal stories in Black people from Brazil, is just a tip of a big iceberg called African Brazilian history. But mainly, the post-abolition portion of it reflects a lot. Após 388 anos de escravidão, as pessoas negras no Brasil foram colocadas nas ruas sem nenhuma política pública formal de reparação ou inclusão na sociedade formal. E, em vez disso, o Brasil optou por implementar políticas públicas para trazer europeus, em sua maioria, oferecendo terras que nunca foram oferecidas aos negros em primeiro lugar. O Estado brasileiro, na primeira metade do século XX, tinha até artigos de lei de imigração desencorajando, para não dizer proibindo, africanos de virem ao Brasil. E não esqueçamos que fazia parte do projeto eugenista do Estado brasileiro acabar com a população negra até 2012, desculpem. Mas, como vemos, eles falharam miseravelmente. E faltaram também algumas aulas de genética. Muito bem. Ainda bem que eles falharam. After 388 years of enslavement of the Brazilian Black people, they were put in the streets without any formal public policy of reparations or inclusion in the formal society. Instead, Brazil chose to put in place public policies to bring European people in majority, offering lands that we never have been offered to Black people in Brazil at all. The Brazilian state in the first half of the 20th century even had articles of immigration laws discouraging, to not to say forbid. Articles of immigration laws discouraging, to not to say forbid. Articles of immigration. Equal. Is it okay again? Yeah, sorry. I was listening to my own voice, but yeah, now. Coming back. Yeah, coming back again, the Brazilian state in the first half of the 20th century even had articles of immigration laws discouraging, to not say forbidding, African people from coming to Brazil. And let us not forget that it was a part of the eugenistic project to end the Black population until 2012. They had this as a project. But as we see, they failed and skipped some class, not only in public policy, but also in genetics. O resultado disso, durante todo o século XX, a população negra esteve na base da pirâmide social e nossos índices sociais, comparado com os números dos índices sociais de pessoas brancas, assemelham-se ao que chamou um pesquisador de relações raciais no Brasil, o eletrocardiograma de um morto. O que isso quer dizer? Significa que a diferença entre as condições de vida de negros e brancos persistiu, independente da situação econômica do Brasil. Então, as linhas, né, de condições, né, de índices sociais, é como se a linha dos brancos ficasse aqui, a dos negros aqui, durante todo o século XX e nunca se cruzassem. And the results of it, during the whole 20th century, Black people, we were the bottom of the social pyramid in our social index figures compared to the white people and the white figures. And as Luanda did, she did a little bit of mimic here, showing how it goes. And let me go to the next paragraph. Você já falou sobre o século XXI? Você não chegou nesse ponto ainda? Você já chegou? Que eu me perdi um pouquinho. Não. Você pode continuar. Hoje, em pleno século XXI, já sabemos de cor grande parte dos números do resultado do projeto eugenista desse país. Por exemplo, um negro é assassinado a cada 23 minutos no Brasil e as mulheres negras com ensino superior recebem menos da metade do salário de um homem branco com as mesmas condições de ensino.
Mas um homem negro com ensino superior também recebe menos que os homens brancos e as mulheres brancas com ensino superior nesse país. Today, in the 21st century, we already know much of the figures of the outcome from this eugenistic project of this country by the heart. For example, a Black person is assassinated every 23 minutes in Brazil. Say it again to give the power. A Black person is assassinated, is murdered every 22 minutes in Brazil. And the Black woman with higher education receive less than half of the salary of a white man with a higher degree. And also she mentioned that a Black man with higher education receives less than a white man and a white woman with higher education. Mas essa é uma história sobre nós, não nossa história, lembra? Porque nossa história é aquela em que somos agentes e protagonistas. E mesmo com todas essas adversidades, nós construímos os grandes símbolos culturais desse país, como o samba e os ritmos de estilos musicais mais básicos que pudermos falar, que depois foram abraçados pela indústria do entretenimento, para não falar das elites brancas no Brasil. Construímos as escolas de samba, que contam de forma popular nossas histórias, e que eram um sistema educacional alternativo para nossas crianças, na época em que os negros não podiam ou tinham que lutar muito para ter acesso à escola formal. Yeah, but this is a story is about us. This is a story about us, not our story. Do you remember? Because our story is the one where we were and we are the agents and protagonists. And even with all these odds against us, we built the major cultural symbols in Brazil, such as samba and the most basic rhythms and music styles that later they were embraced by the entertainment industry, to not say white elites in Brazil. We built the samba schools that tell in a popular way our stories and used to be an alternative educational system for our children back in the day when Black people could not or struggled to have access to formal schools. E também, essa parte que você pode trazer livre, não vamos esquecer que o samba, assim como a capoeira e várias formas de resistência cultural do nosso povo, que não são somente arte, a gente precisa entender isso é resistência cultural dentro das condições que o nosso povo tinha. Yeah, it's really important to understand that it's not only the samba, not only a capoeira, but it's a really complex and rich ways of understand our culture and understand our way of positioning in the world. So it's plural. E tanto a capoeira quanto o samba eram criminalizados no século XX e as pessoas negras eram encarceradas por conta de rodas de samba, por conta de praticarem capoeira, por exemplo, dentre milhares de outras coisas. Então, não vamos esquecer disso. Yeah, it's really important that we don't forget that samba and capoeira, they were criminalized back in the day. If you were caught doing playing some samba or doing capoeira down the street, you could get arrested and sent to jail. So we should not forget that. Mas hoje o samba gera bastante lucro e a gente sabe que não é necessariamente para o nosso povo que empurra os carros das escolas de samba. And nowadays, samba makes a lot of money, a lot of profit, and we know that this money doesn't go to our community, to the people who are making the party go on and to pulling up the carts down the street. Nossos terreiros de candomblé se organizaram ainda no século XIX como uma instituição cultural e social para agregar e acolher nosso povo quando o Estado nos deu as costas e nos deixou de mãos vazias. As mulheres se tornaram estrategicamente, isso é muito importante, as principais figuras religiosas desde aquela época por causa de nosso trato cultural matriarcal, mas também, de acordo com alguns dos nossos melhores historiadores negros, para proteger nosso modo de vida.
uma vez que os homens negros eram perseguidos de forma consistente e violenta naquela época. Alguma lembrança de hoje, de por que hoje as mulheres negras são as principais provedoras desse país, as principais chefes de família do nosso país, como é o termo, né, das pesquisas? Verifiquem os números mais uma vez. Our candomblé terreiros organized social institutions to aggregate and to welcome our people when the state turned its back on us and left us empty-handed. Women became strategically the main religious figures since that time because of our matriarchal cultural trait, but according to some of our historians, to project our way of life. Once Black men were consistently and violently targeted at that time, we have to change the figure. And then she finished. Any remembrance with today Black women being the main breadwinners or the household income generator in this country? Check the figures, and if you check the figures, you're gonna see it again. E por último, mas não menos importante, as nossas irmandades negras, né? E me emocionou muito ver, né, toda a historiografia que a Stroud fez com relação à sua criação, porque a gente vê como a diáspora africana, ela sempre tem coisas que são muito parecidas, não importa em que parte do mundo. And last but not least, our Irmandade Negra is brother and sisterhood, which built probably one of the first formal private philanthropic systems of this country, collecting money from our doceiras, rendeiras, lavadeiras, and all of those kind of professions to free our own brothers and sisters. They were enslaved and we bought their alforria. Even Rebouças brothers studied with the money from the Black Irmandades, from the Black and sister and brotherhood. E aí eu vou falar essa parte em português, tá? Eu estava falando das Irmandades Negras e elas provavelmente foram um dos nossos primeiros sistemas filantrópicos, isso é importante dizer, né? De investimento social privado nesse país, arrecadando dinheiro de nossas confeiteiras, rendeiras, lavadeiras e outros para pagar a alforria dos nossos irmãs e irmãos escravizados. Até os irmãos Rebouças estudaram com o dinheiro das Irmandades Negras. E aí, continuando, então, para resumir, são os agentes de nossa história, desde o Antigo Egito e ainda mais atrás, quero dizer. E nem mesmo 388 anos de escravidão foram suficientes para quebrar a alma do nosso povo. Mas não podemos fazer tudo sozinhos e sozinhas, né? Se quisermos ter uma sociedade realmente multicultural e multirracial restaurada. Então, precisamos também de aliados antirracistas e de um espaço corajoso, muito mais seguro, porque seguro não vai ser. Como disse René Brown, né, numa conferência internacional do local que eu trabalho, que é a Ford Foundation, né, para olharmos nos olhos uns dos outros e exigirmos políticas públicas do Estado, mas também do investimento social privado, porque se estamos falando sobre um sistema construído sobre nosso trabalho forçado não remunerado, estamos falando de grandes fortunas coletivas e individuais sendo possíveis por causa e somente por causa disso. So, to summarize, we are agents of our history since ancient Egypt, and even further, and not even for this 388 years of slavery. They were not enough to break our people's souls. But we cannot, and we do not, but we cannot do everything alone if we are looking to have a multicultural and multiracial restored society. So we need also anti-racist allyship in a brave space much more than a safe one. As René Brown said in the worldwide meeting at Ford Foundation, where Luanda works, she mentioned, less to look,
I'm sorry, the translation here, the text, sometimes I have to refine it while I'm reading. That's why I'm making a lot of mistakes. So René Brown said in the World meeting, let's look at each other's eyes. Yeah, let's look in, this is the quote, let's look in each other's eyes and demand public policies from state, but also from social private investments and slash here, companies and philanthropy, for example, because if you are talking about a system constructed over our non-paid force work, we are talking about big fortunes collectively and individually being possible because of it. Mas ao invés de somente culpabilizar, somente denunciar, precisamos exigir do Estado um quadro de políticas públicas de justiça reparatória e restaurativa, e também da sociedade civil organizada e do setor privado, que também fazem parte dessa, enfim, que também fazem parte dos beneficiários, fazem parte da rede de beneficiários dos lucros do trabalho forçado negro e das perdas que o racismo nos causa. But instead of blaming, we prefer to demand a reparative and restorative justice public policy framework from the state and also an organized civil society / private sector. And Luanda also mentioned that we have to face those individuals who profited from this non-paid forced work, and we have to demand from them, demand for reparations, demand for not only for reparations, but for responsibility, for accountability. And yeah. Estamos prontos para essa conversa? Eu realmente espero que estejamos. Por hoje é só. Obrigada. Are we ready for this conversation? I truly hope that we are. Thank you very much. Muito, muito obrigada, Luanda, pela bela apresentação. Thank you so much, Luanda, for the beautiful presentation. Now we're going to move on to the next presentation. Douglas Araújo is going to be our next presenter, still here on this segment of Black history in the US and Brazil. Douglas Araújo is a historian, he's an anthropologist and an educator. He recorded a video with translation, so we're going to be showing that to make it easier for the translators as well. O próximo panelista será Douglas. Nós vamos passar o vídeo ainda neste segmento da história dos negros no Brasil e nos Estados Unidos. O Douglas fez uma gravação com tradução para facilitar aqui e ganharmos tempo também aqui durante a nossa conferência. Estejam atentos e desfrutem. Please enjoy. Okay. Lucia, just let me know if this is coming through clean since we're doing this from a recording. Let us know if you can hear this okay. Otherwise, we may have to move the audio to a different location. Just let me know, okay? Okay. Sou, como eu disse, sou pesquisador, graduado em História, mestre em Ciências Sociais, doutorando em História. It's not as clear. Bom, e no decorrer das minhas pesquisas acadêmicas... You said it's not as clear? Yes, we can hear it, but it's not so clear. Okay, let's try a different way. One moment. E só para dizer que o Douglas está presente aqui na audiência e ele vai responder algumas perguntas que poderão surgir. Just to say that Douglas is here in our audience and he's going to stay at the end of this segment for questions and answers. Thank you.
Sarah, can you please mute your microphone? Rosetta, pode desligar o seu microfone, por favor? I'm sorry. Let me try. Okay. Thank you. Where is it? I'll figure it out. Para iniciar essa conversa, primeiro, sou, como eu disse, sou pesquisador, sou graduado em História, mestre em Ciências Sociais e doutorando em História, hoje pela Universidade de PUC em São Paulo. E no decorrer das minhas pesquisas acadêmicas, da minha vida pessoal, da minha vida social, eu tenho me debruçado bastante sobre alguns temas em específico, entre eles o tema da diáspora africana ou das diásporas africanas, no Brasil, nas Américas. O que é diáspora, afinal? Diáspora é um termo de origem grega que, se nós fôssemos fazer uma tradução em termos de equivalência, seria algo próximo da nossa ideia hoje de uma grande migração forçada de um grupo, de um povo, de determinadas etnias, enfim, é uma migração forçada, uma translocação, uma movimentação em grande escala de povos ou de etnias ou de grupos motivadas por razões violentas ou não. Quando a gente pensa em diáspora africana, nós estamos nos referindo a 3 momentos da história. O primeiro momento são as diásporas africanas anteriores àquilo que a gente chama de expansão marítima europeia, que é a partir do século XV, XVI, quando os europeus começam a conhecer, né, vamos dizer assim, outros continentes além da Europa e começam a colonizar, né, dar início à colonização desses continentes por parte dos europeus. Né. Anterior a esse período, os africanos já haviam se dispersado ou se lançado ao conhecimento de outros continentes. Né. Essa a gente chama de primeira diáspora. Quando a gente fala hoje de diásporas africanas, nós estamos nos referindo, eu estou me referindo, vou colocar no singular a fala, eu estou me referindo aqui à diáspora africana iniciada com o processo da escravidão. O processo da escravidão e da escravização de africanos a partir do século XVI e que só foi terminado no século XIX, da qual nós somos herdeiros, vamos dizer assim, com uma palavra legal. Mas nós somos aquelas pessoas que estão vivendo diretamente a período pós-escravidão. E quando a gente pensa em diáspora africana no Brasil, nós precisamos necessariamente pensarmos em as especificidades da escravidão no Brasil. Não é? Só para nós termos uma ideia, não existem muitos decretos quanto a isso, porém, estima-se que entre os períodos do século XVI até o final da escravidão formal, em 1888, vieram para o Brasil, e apenas para o Brasil, cerca de 4,5 milhões a 12 milhões de africanos escravizados. Por que essa variação tão grande? Porque existe uma dificuldade enorme de se contabilizar de forma precisa a quantidade de africanos que foram trazidos como escravizados para o Brasil. Mas, mesmo sendo 4,5 milhões ou 12 milhões, os números são exorbitantes, e o Brasil compõe na história do mundo o lugar do país que mais usufruiu da escravidão negra, da escravidão do mundo. Então, por conta disso, claro, nós formamos também, nós afro-brasileiros, né, nós formamos também a maior diáspora africana, o continente africano, claro. E pensar em diáspora africana no Brasil, também precisamos pensar as suas especificidades. E como que nós conseguimos fazer isso? Primeiro, sabendo quem foram os africanos escravizados que chegaram no Brasil. Né? A que grupos étnicos eles pertenciam, a que região do continente africano eles pertenciam, quando eles chegaram. Bom, os africanos escravizados no Brasil, eles pertencem, trazidos como escravizados para o Brasil, eles pertencem a 3 grandes grupos étnicos. Né? Os Fons, os Yorubas e os Bantus. Os Fons e os Yorubas, eles são conhecidos no Brasil como Jijis e Nagôs. Por conta de uma série de arbitrariedades, que esses não eram nomes como eles, os portugueses se remetiam a eles. Né? Por exemplo, esses povos eram povos vizinhos, os Fons e os Yorubas. Ali eles vivem hoje, à época,
ali onde hoje é o oeste da África, é a África Ocidental, Benin, Nigéria, Togo, não é? Costa do Marfim, e eles eram e são povos vizinhos, e os europeus se valeram dessas não semelhanças totais e incentivaram a rivalização. Né? E aí, por exemplo, o nome Nagô, na verdade, o nome Nagô, é uma nomenclatura como os Gs se referiam aos Yorubas, querendo classificá-los como estrangeiros, né? Ou seja, a palavra Nagô seria quase que uma referência à nomenclatura de estrangeiros. Né? Então, os sons começavam a chamar de Yoruba de Anagôs, os portugueses se apropriaram disso de forma totalmente arbitrária e começaram a chamar de Yoruba de Nagôs, ainda hoje. Os povos bantos, deram uma contribuição enorme, uma contribuição ímpar na formação da cultura afro-brasileira e na formação das culturas brasileiras, de uma forma geral. Entretanto, essa contribuição ela tem sido pouco evidenciada nos estudos, pouco evidenciada de forma explícita nas práticas cotidianas, ou seja, nós somos formados pela cultura banto, entretanto, ou nós não sabemos, ou nós não queremos saber, e nós acabamos negligenciando e apagando um pouco do reconhecimento que essa cultura merece. Bom, mas afinal, quem são esses povos bantos? Vamos começar. A denominação banto não é uma denominação autóctone, ou seja, os povos bantos não se chamavam como povos bantos. Né? Ela tem uma explicação externa. Quando alguns linguistas e alguns antropólogos, meados do século XVIII, XIX, eles começaram a entender e perceber que alguns povos da localidade do sul do continente africano, eles possuem uma matriz linguística comum. Então, por exemplo, nós, colonizados por portugueses, temos uma matriz linguística comum com o latim. Ou seja, se nós formos ver as línguas latinas, por exemplo, entre elas, espanhol, italiano, francês e o português, nós vamos perceber que existem muitas semelhanças com o que nós falamos hoje, estruturalmente, né? Porque elas remetem a uma matriz comum linguística. E, da mesma forma, esse conceito se aplica também entre os povos bantos. Então, os linguistas e os antropólogos começaram a entender que, perceberam, na verdade, que esses povos da região sul do continente africano, eles têm um grande denominador comum linguístico, que pode ser traduzido para nós hoje em português com 3 letras, o N, o T e o U. Seria algo em torno da palavra Itu, né, que significa humanidade, quer dizer humanidade, ser humano, enfim. A própria palavra Itu, ela vai formar também a palavra U, que é uma expressão filosófica, metafísica, dos povos xoxas do sul da África, que é uma filosofia contrária às filosofias ocidentais. O Ubuntu significa, em grosso modo, eu sou o que nós somos. Então, é uma perspectiva de coletividade humana, ou seja, de inter-relações naturais entre os seres humanos, e não só entre os seres humanos, entre os seres humanos e a natureza. Então, eu sou porque tu é, porque nós somos. Posto isso, acho que um exercício legal para nós tentarmos localizar quem são esses povos. São os povos que hoje habitam, assim, a região subcontinente africana, desde o Congo, República Democrática do Congo, Zâmbia, Zimbabue, Angola, Moçambique, Suana, África do Sul. Né? Tem um vídeo muito interessante, um documentário do povo brasileiro, feito a partir da obra do povo brasileiro, que pode nos ajudar bastante a entendermos isso. Nós vamos ver um vídeo. Os africanos que primeiro chegaram à frota brasileiros vieram da costa ocidental africana ao norte do Equador. Foi o chamado ciclo da Guiné. Depois foram os Bantu. A palavra Bantu significa os homens. Vinham das regiões de Angola e do Congo, da África Central Atlântica. Os povos Bantus possuíam uma longa história. Produziam objetos de cerâmica, praticavam agricultura e criavam gado. Haviam domesticado diversas plantas e dominavam as técnicas da metalurgia. Além disso, bem antes da chegada dos europeus na África, se ordenavam em estados, conheciam o comércio, a moeda e a escravidão. Outro aspecto que eu quero trazer, que eu acho de extrema importância, é pensarmos nas nomenclaturas externas que foram dadas a esses povos a partir da arbitrariedade da colonização portuguesa. Por exemplo, uma música que ilustra muito bem isso, na minha opinião, uma música fantástica, de um cantor fantástico, de um músico fantástico que eu amo, que é o Jorge Benjor, a música Zumbi, que é uma aula de história essa música. E aí o Jorge Benjor começa a música cantando assim: Angola, o Biguel, o Jucabiga, Quiloa,
Congo bem bela, mundo cabinho da minha, aqui onde estão os homens, há grande leilão. Dizem que nele é uma princesa linda. E veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Quando o George Ben fala isso, ele, toda essa nomenclatura, ele está se referindo, eu não sei se é a intenção dele, é claro, mas ele está se referindo ali não só a grupos étnicos, mas também a localidades, a portos, a regiões geográficas, por exemplo, fala Angola, Congo, Benguela, não são nomes de povos africanos. Os povos africanos não se denominavam como Angolas, os benguelas. Eles se denominavam como com outras nomenclaturas étnicas próprias. E esses nomes eram nomes de regiões, de localidades geográficas, que os portugueses, de forma arbitrária, começaram a atribuir aquelas pessoas que eram feitas, tornadas escravas, a partir da proximidade com cada região. Então, por exemplo, nós temos uma tradição grande de chamar no Brasil os povos moçambiques. Não existem povos moçambiques. Existe uma região chamada Moçambique. E os povos que vieram daquela região, daquelas proximidades, os portugueses chamavam de moçambiques. Então, também é uma arbitrariedade que nós, de forma inconsciente, reproduzimos, e, ao meu ver, isso não expressa a melhor experiência que nós poderíamos ter com esses povos. Só para nós termos uma ideia da dimensão temporal e quantitativa das contribuições dos povos de origem bantus na cultura brasileira, só para nós pensarmos. Os povos bantus, a escravização dos povos bantus atravessou todo o período da escravidão no Brasil. Né? Enquanto, por exemplo, os iorubás chegaram ao Brasil apenas, entre aspas, apenas em 1870, já no século final da escravidão. Né? Então, existe uma cultura afro-brasileira, uma cultura brasileira imersa das culturas bantus, que vão desde da culinária, desde das práticas musicais, desde as práticas corpóreas, como dança, como as habilidades corporais relacionadas ao jogo do corpo, como ao próprio português, né? Que a língua portuguesa foi extremamente alterada dentro do território brasileiro, por conta das influências das línguas bantus, que são basicamente aqui no Brasil as 3 línguas. Essas 3 matrizes linguísticas, elas transformaram o português falado no Brasil naquilo que uma intelectual muito competente chamada Lélia Gonçalves denominou como português, ou seja, uma maneira negra de se falar português, uma maneira africana de se falar português no Brasil. Por exemplo, a palavra Brasil mesmo. Se nós formos ver como que os portugueses de Portugal falam no Brasil, eles não falam Brasil, eles falam brasileiro. Porque essa é a sonoridade da consoante L. Não tem sonoridade de. Entretanto, sob a influência das línguas bantus, com forte sonoridade tônica das vogais e da vogal U, ou, enfim, nós não falamos Brasil, nós falamos Brasil. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte ponto. Existe um preconceito arraigado na sociedade brasileira que se expressa na ideia de que existem pessoas que falam errado, que essas pessoas que falam errado o português são pessoas que podem ser ridicularizadas. Quando, na verdade, esse falar errado não é um falar errado, é uma maneira africana de se falar português. Existe um intelectual, um historiador autônomo, chamado Ney Lopes, sambista da melhor qualidade também, compositor, que ele tem um livro, entre tantos outros, entre a vasta obra dele, um livro chamado Planos Malês e Identidade Negra. Esse aqui, onde ele vai explicitar a influência das línguas bantus no português do Brasil. Eu leio um trecho agora do livro, e aí eu volto para a gente discutir isso. Esse trecho deixa bem explícito o que eu quero dizer aqui. Bom, de fato, no vocabulário do português falado no Brasil, os termos de origem agô estão mais restritos às práticas e utensílios ligados à tradição dos orixás, como a música, a descrição dos trajes e a culinária afro-baiana. Entretanto, no linguajar cotidiano, observa-se inúmeras
alterações fonéticas. Por exemplo, o E, o O, passam a soar respectivamente como o I ou o E. Por exemplo, a palavra capote, capote. Não queremos falar capote. Eu falei da primeira forma, na primeira. A palavra casaco, nós falaremos casaco. Ok? Vai ser a banda. O fonema LH transforma-se em I. Por exemplo, paia vira paia. Mulher vira mulher. Mulher vira mulher. Colher, mulher. Melhor, melhor. O fonema J passa a sonoridade do C. Jesus, Jesus. José, José. O G, antes de E e I, às vezes passa para o C. Registro, resisto. Os grupos consonantais difíceis de pronúncias são assimilados. Negro, negro. Alegre, alegre. Muitas palavras sofrem aferéses bruscas. Estar, tá. Você, você. Acabar, acabar. Sebastião, Bastião. Os L e R finais são suprimidos. Sempre que eu falei. Brasil, Brasil. Paiol, paiol. Cafezal, cafezal. Mel, né. Amar, amar. Comer, comer. Pedir, pedir. Por, por. Bom, o que eu quero trazer com essa discussão aqui? Eu quero trazer a reflexão de que podemos ser muito perversos quando nós padronizamos uma maneira correta de se falar, e mais, podemos ser mais perversos, podemos ser sistematicamente racistas quando discriminamos pessoas que falam um português de origem africana, assim, português com influências de origem africana. E esse é um fenômeno das línguas coloniais. Existe um inglês falado por pessoas negras nos Estados Unidos, na Jamaica, no Caribe. Enfim, existem as maneiras africanas de se falar em línguas colonizadores, o espanhol e o francês também. Então, quando nós pegamos, eu como educador, me deparo com pessoas, às vezes, que humilham, tiram sarro, discriminam ou menosprezam pessoas que não falam da maneira correta, isso me deixa muito, muito chateado, claro, mas eu fico muito desesperançoso em relação à situação do racismo. E ele está enraizado de uma forma que ele passa em algumas escalas como imperceptível. Né? Então, eu deixo aqui também como uma sugestão para você que é educador que está assistindo esse vídeo, não necessariamente apenas professor, para que faça essa atividade com seus estudantes, adolescentes, jovens, enfim, de fazer exercícios, botar aí, é importante a escrita formal da língua, até por questões burocráticas, né? Vai fazer uma redação, preencher algo formal, você precisa escrever da forma formal. Entretanto, a maneira como essas pessoas vivem, elas não podem ser classificadas como maneiras erradas de se viver. E aí a língua expressa uma maneira de se viver. Então, quando nós pegamos esses adolescentes, que têm esse linguajar muito próximo do que o Ney Lopes referenciou aqui no livro, nós não podemos ser humanos. Todo brasileiro, a maioria dos brasileiros, tem sempre a dependência africana. Entre na quinta, sexta geração. Porque quando os africanos aqui vieram por camadas, regiões, né? Vieram os Bantos, vieram os Nagô, vieram os Urubá. Os Bantos, eles chegaram no outro tempo antes dos Urubá. Vieram sem nada material, não, apenas roupa do corpo, mas essa fé e essa energia veio dentro, veio na cabeça, veio no coração. E uma coisa que é nata não tem desmanche. Pode até diminuir um pouco a imagem, mas não se apaga. Os africanos, o livro africano, tinha uns exigências. Não podia expandir por ser escravo. Trouxeram muita bagagem e enriqueceram muito, porque no léxico português nós temos uma infinidade de vocábulos puramente africanos, passados para o vocábulo aportuguesado. Mas a origem é africana. Até mesmo no tratamento político, Yaya, senhores,
O brasileiro, pelo menos do norte, sem exotismo nenhum, em palavras como caçamba, canga, pengo, cafuné, mulambo, caçula, quitute, moleque, panza, bunda, tanga, cachimbo e giló. São palavras que correspondem melhor que as portuguesas à nossa experiência, ao nosso paladar, ao nosso sentido, às nossas emoções. Te faço, me deixe, desfio. A alma negra fez muitas vezes com as palavras o mesmo que com a comida. Machucou-as, tirou-lhes as espinhas, os ossos, as purezas, só deixando para a boca do menino branco as sílabas brancas. Uau! Muito obrigada, professor Douglas, pela profunda e tocante apresentação aqui, muito bem feito. De facto, eu acredito que muitas pessoas vão sair daqui transformadas. Thank you so much, Douglas, for your profound and touching presentation. I believe many people will leave this event transformed by what you just shared. Now we're going to move on to the next speaker. Hopefully he's here. Hey, yes. can you hear me? Can you hear me, Lucy? Yes. I will do Richard's in my presentation, so we can go ahead and go through the next if you like. Okay, yes, okay. So Richard will, like Frank said, we're going to move on to the next segment. I will call Rodney. He's going to perform. Rodney is a composer, arranger. He's a founder of Audible Edge music group. And his sounds, he explores many sounds of the African diaspora. So he's here with us. He's in Chicago right now, in a different time zone. Agora vamos ouvir uma atuação de Rodney Gibson. Ele também é membro da Star Leadership Academy. Os sons ou a música que ele cria, ele explora vários sons da diáspora africana. Vamos ter pelo menos 5 meses aqui, 5 minutos aqui a desfrutar da arte de Rodney. Rodney. Good afternoon, everyone. I'm going to play a couple of my compositions from my upcoming album called Mosaics. My vocalist, Solange Posey, is from an island in Southeast Brazil, and we performed last night. She had a sore throat, so she wasn't able to join us, but on the next one, we will have her. So the first piece I'm going to play for you is the Red Bush, which I composed for the community garden that I volunteer at. So here we go.
And I will play another. Let's see here. And that piece is inspired by the rhythms of South Africa. Yes. Thank you. Thank you so much, Rodney. Thank you so much for your music and your energy here. I'm sure people can go and find you. Maybe you can share your website so people can enjoy more of your art. Para aqueles que gostavam, pretendem saber um pouco mais sobre o trabalho do Rodney, ele vai partilhar o seu website. Muito obrigada. Thank you so much, Rodney. You're welcome. Agora, o nosso próximo convidado, nosso panelista é Licínio Januário. Ele que é o fundador, cofundador da Wolo TV, vai falar para nós daqui a pouco. Next guest today is Licínio Januário. He's the co-founder of Wolo TV. So please enjoy. Hello, everyone. The copper, and that's the end of it. So I think we need to remove that suspicious nature and begin to
Hello, Licinio, can you hear us okay? I think you're okay now. Hello. Can you listen? Yes, we can hear you. Yes, It Licinio. Cool. Good afternoon, everyone. A pleasure to be here. May I start? I didn't ask. Lucia. Por favor, Licinio. Okay. First of all, thank you for the invite. My name is Licinio Januário. I'm from Angola, and I've been living here in Brazil for the last 15 years, I guess. And before talk about Wolo TV, I want to share a while of my life background. I think this is important, so you understand why I create Wolo TV. So I was born during the 19th. My mother and father went to the civil war in Angola. My mother died with 22 years. I always like to say that not as a sad story, but this is my big motivation. I think my father, like every African who went to war recently, they kind of fight for us, for our generation to be more empowered. And this is my background, my family background. And I grew up seeing my father and my father and my aunties, my uncles, turning into guys who went to war and didn't finish the high school and becoming into big entrepreneurs. So by watching what's around, watching the opportunities around, and yes, I came to Brazil to do civil engineer. I studied for 4 years and also interned. But when I came to Brazil, I came with this family background. I used to live in South Africa too. I used to go to Europe, and the Brazilian communication got in Angola, I think in 95, and we kind of grew up watching the Brazilian communication. So the Brazilian communication, the Brazilian TV channels, they are the mainstream. They are the mainstream for all of the Portuguese countries in Africa. And when the most famous movie, Brazilian movie, arrived in Angola, which is City of God, Cidade de Deus, I've witnessed something that when I was a kid was like, whoa, cool. Cidade de Deus, City of God, went to Angola. A lot of young people turned into how can I say, thieves, because the movie became a reference, and we were a country just gotten off of the war with guns and stuff like that. And at that point, I noticed how the communication, how the entertainment industry is important for education. And I kept that, like I said, for me, when I was in Angola, when I was living in Angola, was like, okay, this is fun. But when I arrived here in Brazil, yes. Can I ask you to pause? I need to translate. This part. Can I ask you just pause for 1 second? Okay. Translate to Portuguese. Yes. Okay. Okay, sorry to interrupt you, because otherwise I lost the track.
Yes, I didn't know that. Sorry. No worries, no worries. Because I was waiting for a pause, but then okay. Sorry for interrupting you. Yeah. Ok. Não, eu ia sugerir que o Licínio falasse em português também, assim, dessa pode ser, forma. pode ser. Tá bom, vou ter que organizar aqui. Vou ter que organizar aqui as ideias de novo, então. Tá, eu tenho algumas anotações, eu posso estar traduzindo o que você falou, uma parte dela, até a Cidade de Deus. Não, tranquilo, eu lembro. Vamos lá. Tá bom, então. Obrigada. Seguinte, eu sou Licínio Januário, como eu falei em inglês. Sou de Angola, moro no Brasil há 15 anos. Eu vim para cá inicialmente para fazer faculdade de engenharia civil. Antes disso, eu falei do meu background, do meu histórico de família, né? Meus pais, eu nasci durante a Guerra Civil, meus pais foram para a guerra, minha mãe morreu na guerra, e eu cresci com essa referência do meu pai, meus tios e tal, se tornando pessoas que saíram dessa estrutura da guerra, né? E se tornando grandes empresários, né? Então, eu sempre busco falar isso não com uma história triste, mas como forma das pessoas entenderem por que eu sou do jeito que eu sou, porque eu sou principalmente uma pessoa racional do jeito que eu sou, né? E como eu cheguei até o audiovisual, né? E aí eu trouxe o exemplo do filme Cidade de Deus, que é o filme mais premiado, o filme brasileiro mais premiado a nível mundial, que chegou em Angola por aí nos anos de 2002, né? Assim que lançou. E para mim, nesse primeiro momento, quando o filme chegou em Angola, foi o meu primeiro aprendizado em relação à importância do cinema, entendeu? Fora da questão entretenimento, né? O filme chegou em Angola e muitas pessoas e aumentou a criminalidade de Angola. Eu vivi isso na pele, né? Foi aí a primeira vez que eu vi o quanto o audiovisual ele influencia sim na vida das pessoas, né? E é isso, e também pontuei que eu morei na África do Sul, enfim, tive muito contato na África do Sul, Portugal e tudo mais, e o conteúdo brasileiro, né? A televisão brasileira, ela é para os países, ela é o conteúdo mainstream para todos os países de língua portuguesa. Resumindo, todos os países de língua portuguesa, Angola, Moçambique e tal, consomem o Brasil não consome nada desses países, né? Isso né? Todo mundo sabe muito bem disso, né? A comunicação brasileira faz com que o povo brasileiro pense em Europa, né? E Estados Unidos e não faça esse movimento de volta, principalmente para os países de língua portuguesa. I'm gonna return to English. So, as I was saying, I came here to do civil engineer, and when I got on the university, the first week I got in the university, I got in capoeira. I started doing capoeira. I am a capoeira instructor, and then with 4 years, I started working in the entertainment industry. Now I'm a director, also an actor, producer, and I've been as I say, I came to Brazil with this background, and not to be part of the rules of the industry, but to help building a new industry, help bringing a new point of view. So when I got here, I already started as a producer, as an actor. I already started my path to Wolo TV, and we create Wolo TV in 2020. Tradução, Licínio, desculpa, tradução, Thaís. Tá, então, assim que eu
cheguei aqui no Brasil, na primeira semana, eu comecei a fazer capoeira, eu sou instrutor de capoeira. Eu sempre acho importante falar isso, porque a capoeira é o que me trouxe até aqui, e é o que me dá também uma visão diferente em relação a muitos movimentos negros que existem. E assim que eu cheguei com a capoeira, hoje eu sou diretor de cinema, sou produtor e sou ator, e toda essa caminhada inicial que eu tive nas artes de 2013 até 2020, para mim já foram os primeiros passos para chegar até a criação da UOLO, que foi em 2020, certo? É isso. WOLO TV, we are a production company and a streaming platform focused in Black protagonism. This is our only goal: Black protagonism, Black narratives, and we are a startup. We have our platform, we have our app, and WOLO TV was created by me and Leandro Lemos, my partner, which we know in capoeira. A WOLO TV é uma holding de produção e também uma plataforma de streaming focada no protagonismo negro, certo? Foi criada por mim e por Leandro Lemos, meu sócio, que também conheci na capoeira. Então, a capoeira faz parte de tudo que eu faço. We create WOLO TV because Leandro right now is living in US and I came from Angola, so we have this international point of view, which is growing worldwide because of this new era that we are living. And we noticed that Brazil is the biggest diaspora, Black and African diaspora, and in terms of communication, we are unfortunately we are the last one in this run. And for us, Brazil is right now. Brazil is the most important country, the most important diaspora, and we need to win in the communication. I will translate and I will return. Então, eu criei a UOLO junto com o Leandro Lemos. Eu vim de Angola, o Leandro daqui e mora nos Estados Unidos, e observando todo esse movimento de startups, de autonomia de pessoas pretas, né? Nós decidimos criar a WOLO TV porque nós acreditamos que o Brasil é o país da diáspora mais importante do momento. Pelos números, né? Pelos números, certo? E nós acreditamos que o Brasil, de todos os países da diáspora, é o que está mais atrasado em termos de feitos. E se o Brasil alcançar o que, por exemplo, os Estados Unidos alcançou e o que a Inglaterra tem alcançado, com certeza nós vamos ditar um novo caminho para o mundo. And I was saying that if Brazil accomplish what Afro-Americans and the European, African, the diaspora got in terms of in the communication industry, we believe that we're gonna start to create a new path, we're gonna make a big contribution for the world in terms of number, because we believe that Brazil can also connect all the Black and African diaspora in Latin America with the Portuguese country, which is which is something that we never done. We have big partnership. We have partnership with Google for Startups, helping us to grow. We have partnership with the streaming platform in UK called Minute Shot, created by two Congolese friends over there. And we noticed that we are living the same struggle.
Nós temos parceria com o Google for Startups, que tem nos ajudado a crescer, porque nós temos objetivos muito ambiciosos para o Brasil. Os outros países é algo que não é tão novo. E temos uma parceria com uma plataforma de streaming também da Inglaterra, chamada Minute Shots, criada por dois irmãos nossos congoleses, e nós acreditamos que quando o Brasil conseguir chegar onde os negros americanos chegaram, onde os negros que estão na Europa, como os nossos amigos do Minute Shots, nós vamos fazer uma grande contribuição para o mundo em termos de números. Yes, we have reached 27 countries, more than 1 million views, and we are growing slowly, but we are growing. We really hope that with this new government, we can start to accomplish what our big goals, which is really create, empower our voice in the communication. For us, they slave us by the communication. They keep us slaves by the communication, because the communication determines the consume. And unfortunately, Brazil have, all of us in Brazil, we have a racist consume mentality. Unfortunately, we have a lot of Black entrepreneurs, but we don't consume that, and we cannot change that without the communication, without marketing, without a big amount of money to reach the mass, because the mass is Black. This is our goal right now, and we wish that with the new government we're gonna be able to start this plan. So, em português, nós estamos super felizes nós temos esperança, estamos esperançosos com esse novo governo, que a partir dele a gente possa conseguir dar alcançar os nossos objetivos reais, que é alcançar grandes números. Nós acreditamos que a comunicação é a chave de tudo. Infelizmente, nós todos aqui temos mentalidade de consumo racista, né? Porque temos um monte de produtos e empresários e empreendimentos pretos, mas a gente foi condicionado a não consumi-los, né? E nós precisamos de grandes investimentos de marketing, de comunicação para mudar esse consumo, sendo bem racional em relação a isso, porque, enfim, nosso povo está morrendo e nós precisamos ser racionais em relação a isso. So yes, this is Wolo TV, our background. We are really excited for we are besides of the struggle that we are living, we happy. We are really happy with what we are building, you know, because we had more than 200 contents from not only Brazil but worldwide, Angola, from Mozambique, and this is what we want: really connect, build a big point of connection to Africa, to Latin America, and to US. And yes, we are doing it with the tools that we have now, and we show we're gonna build the future that our ancestors dreamed for us. Em português, trabalho duplo é difícil, mas vamos lá. Com todas as dificuldades, nós estamos felizes trabalhando, né,
para alcançar os nossos grandes objetivos e estamos super esperançosos, né? Nós queremos muito que a partir daqui do Brasil nós construamos uma ponte para os países africanos, principalmente os países de língua portuguesa, para os países da América Latina e também para a América. Nós acreditamos que aqui é o ponto para isso, certo? E é isso, com as dificuldades nós estamos caminhando aos poucos e vai dar certo, é isso. Muito obrigada, Licínio, especialmente pela representatividade da nossa nação, Angola. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Thank you so much, Licínio, for the great work that you have done in telling stories with our face. Now we're gonna, still on the same segment about art and education, inspiring change. We're gonna pass the mic to Cristina. She's a writer and she's also an editor at IBOC. Vamos agora ouvir Cristina Morgan. Ela é escritora e também é editora na IBOC, e ela tem estado a fazer parte da equipa da Race the Opera. Christina, welcome. Hello. Hi, everyone. Can you hear me okay? I'm on my headphones. Can you hear me? Yes? We can hear you great. Thank you. Okay, great. Yes, so just quickly, my professional background is I worked for major publishers for about 10 years. I worked for Houghton Mifflin Harcourt and HarperCollins. And during my time there, I did specialize in African-American literature and nonfiction, and as well as literature and translation, which is a big, thing near and dear to me. Only, because our American culture gets exported everywhere, and our books and stories get translated, but I believe only 3% of the books in the United States have been translated from a foreign language, which is pretty bad. Yeah, Christina, I don't mean to interrupt. Thais is here to help with the translation. Okay, so would you like to I'm just going to make sure translate? she's here. Yes, Okay. Thais? Oi. Ok. Tá. A Cristina se apresentou e ela disse que o seu principal, né, cargo, né, a sua principal ocupação é como em publicações, né, e ela é especialista em literatura afro-americana, né, e ela começou na linha de pensamento, né, que é a cultura, que a América, né, ela explora muito a cultura afro-americana, African American, né, mas apenas 3% é traduzido. E aí ela ia continuar nessa linha de pensamento. Okay. Should I continue? Hello? Yes, please. Okay. So I'm here to speak a little bit about a project that we are working on with the Stroud family. It's a wonderful story by one of Frank's relatives, Dolphus Stroud, who qualified in 1928 to participate in the Olympic trials. Presumably, like now, what happens is you win a regional contest, and then you go to a national contest, and then you go to the Olympics. And Dolphus was the winner of his regional trial in Colorado in the 5-kilometer race. But because of the racism at the time, he was denied funding to travel to Boston, which is about 2,000 miles east on the east coast of America, to compete in the Olympic trial. So what he decided to do was hitchhike, run, and walk across the country to the race. And so we, along with a composer and 2 really wonderful librettists, have decided to turn this story into an opera. And I
would invite you. I don't know if I can I text the website, or how can I share the website? Yes, you can do that, and you can share. Give them a moment to translate. Oh, but yeah, go please. Ahead. I keep forgetting. No, translate first. Obrigada. Thank you. Ela estava contando, né, que o projeto atual que ela vem trabalhando é a história de um parente, né, de Frank, né, um dos Stroud, e que em 1928 ele participou, né, das seletivas, né, para estar nas Olimpíadas, né, e Olimpíadas nacionais e tudo mais. Ele era um atleta, mas por conta do racismo da época, né, ele não conseguiu fundos para poder viajar. Então ele foi para a estrada pedir carona e fazer caminhadas e até, né, o local para participar das Olimpíadas. Então ela começou a dizer sobre o livro, né, que ela está procurando o link para poder decidiram fazer um livro, não, desculpa, decidiram fazer uma ópera, né, dessa história. E ela está agora compartilhando aqui, ela estava procurando o link para compartilhar o projeto. Okay. Yeah, you can go ahead and share. Christina, yeah, I believe if Athena just shared the links if anyone wants to visit the website and get a little more information about the project. That would be great. We really would like people to follow along this project from, as you say, from page to stage, you know, from idea to an actual show. We want, you know, I think that's not something that, you know, the general public isn't always invited to be involved to follow the evolution of a creative project. And we're working really hard to include the larger Colorado Springs community in the project. And I feel like this is an important story to tell, because this was someone who, if he had been born a few years later, he might have been a nationally recognized figure. He's a precursor to, I would say, like Jesse Owens, who, you know, is nationally or internationally known. And I think a lot of it just had to do with timing. I don't know if you want, should I stop so she can translate? Thais? Yes, please. Okay. Yes, please. Então, o show, no link, né, que ela está compartilhando, vocês vão ver todo o processo, desde a ideia até a concepção da ópera, né? E aí eles estão trabalhando bem, estão focados em incluir a comunidade do Colorado no projeto, e eles têm esse reconhecimento que, se fosse alguns anos depois, ele poderia ter sido mais reconhecido do que ele foi, porque foi numa época equivocada. Ele veio numa época ruim para esse tipo de para ser atleta, né? Okay. And just partially, these are the type of stories that I've always been attracted to promoting just in my professional career. I like stories that show Black people with, you know, autonomy and doing things that we aren't, you know, for whatever reason, never been stereotypically presented as doing in, you know, the media or however. This is an adventure story, a determination story, a man against nature story, a sports story. However, it's a story about, you know, sort of triumph of the human will and intelligence and willpower. And I'm really passionate about Black stories being told from our point of view and with more everyday situations and stories and things that aren't so stereotypical. Então, deixa eu só terminar aqui esse ponto de vista. Então, ela estava falando que ela gosta de histórias. Essa é uma história, né, que promove empoderamento também, né? Mas ela também fala que ela gosta de histórias, né, de falar sobre histórias que promovem pretos em movimento, pretos fazendo a mudança, né, determinados, pessoas verdadeiras, e histórias que
que tem o nosso ponto de vista do povo preto, né? E não histórias estereotipadas, né? É isso que ela falou. Okay. Yeah, so I would invite people to follow along with the website. You can also visit the Brazilian Opera website. We have two. I don't know, Athena, if you want to type them in so everyone can see them. You can follow iBrazilian Opera on social media. We try to post, all our, real-time events on Instagram and Facebook. And you can sign up for our newsletters. And I hope we can bring Race the Opera to Brazil as well, and everywhere. Então, ela está convidando todos a entrar no site, a apoiar, né, a campanha, né, de arrecadação, e ela espera, né, que os brasileiros possam ver, né, essa ópera também, e ela compartilhou as redes sociais também. So I think Athena is next. Athena can share more. Yes, Christina, thank you so much. Yes. If Athena is here and ready. Hi, Athena. Athena is also, she's a diretora, ela é diretora executiva da IBOC, ela é diretora criativa e também fotógrafa. So, Athena, welcome to our event conference today. Yes. Thank you so much. I'll try to pause for translations. I also speak Portuguese. So I can try to translate myself, keep my line of thought. First, I'll do the same thing. I just want to say thank you, everyone. This has just been incredible and very illuminating. And as someone of Portuguese origin, my father was Portuguese, who grew up in the United States, I find, and who personally I have a very strong connection dating back to 2006 when I studied as an exchange student in Salvador da Bahia and Rio de Janeiro. I find this talk to be really amazing, that to connect the worlds together, the US, Brazil, and our stories. Então vou falar como uma pessoa que é português, mas americana ao mesmo tempo. Meu pai era de Portugal. Eu sinto muito orgulho para esta conversa aqui, por causa Brasil e dos Estados Unidos que estamos colaborando e estamos também olhando para o mundo, Angola e Moçambique e África. E então, and so my personal background, like Christina, I was a co-founder of the International Brazilian Opera Company. We founded the company in 2013 and como Cristina, eu sou cofundador de IBOC. Criamos IBOC em 2013 para criar mais diversidade dentro do gênero de ópera, especialmente em Nova York, nesta área de Northeast dos Estados Unidos. What we found was especially in New York, a very New England-oriented opera creation, there was little platform for diverse operas to be developed by those who have backgrounds that are different than being European and academic. So IBOC was formed as a response to that, to create a platform for development with artists and with music and cultural backgrounds not traditionally seen on the opera stage. Então, formamos IBOC porque tinha visto que em Nova York, especialmente, que as companhias que estavam desenvolvendo a ópera não estava incluindo as pessoas de culturas afora de Europa e de academia, e então criávamos IBOC para ser uma plataforma para pessoas de outros grupos de cultural e música que normalmente não estava visto no palco. And so why
what we've learned, and I'm just, since this talk is so much about diversity, inclusion, and how that is part of solving problems, and why diverse teams are important for problem solving, and and therefore we've selected Race the Opera as an opera to be part of our repertoire development, because of also a long time connection. Frank Shines, who is part of the Stroud family. The Stroud family, essentially, if you look at it this way, they were the first group to, Frank himself hosted João in the United States whenever he came from Brazil to become an artist. And that was a big platform for João to have accessibility into the arts. Então, eu quero falar um pouco de diversidade e inclusão com este assunto de problem solving, como se diz, alguém pode me ajudar? Problem solving, para solver problemas, E então, vou falar, and so, in opera, statistically, in the opera world, in the United States, 1/5 of opera administrators' positions identify as BIPOC, that's Black, Indigenous, and persons of colors, as compared to 2/5 of the US population. So it's a much lower percentage than the larger United States population. Na área de ópera nos Estados Unidos, 1/5, eu não sei como se diz, se alguém pode me ajudar, de administração de ópera, se identificam como negra, indígenas ou pessoa de cor. E essa é em comparação de 2/5 de população dos Estados Unidos. And so we really look at these list of problems that we're trying to solve. For IBOC, we have a curation strategy. It's Brazilian legacy projects, cause-driven projects, and it's about accessibility for people who might not see themselves watching opera, having access to it. E então temos uma estratégia de curação, que cria óperas novas, são 3. Legacia de brasileiro, tem linguagem brasileira, histórias brasileiras, e também de projetos de caos, que vai mudar ideias, que artistas que combinam conosco, eles e elas têm histórias dentro deles que são importantes para comunidades deles. Então, esta dá prioridade. E também de acesso, de acesso como, mesmo com pessoas que têm dificuldade de movimento, de pensamento, mas também de acesso de rural, em vez de somente de cidade, ou acessibilidade de povo, que senão se identifica com ópera, que parece como coisa erudita. Então, the direct problems we're addressing is that there's this survival gap for artists. It's an unsustainable business model, mostly followed by the elite. We think that music for the youth is very empowering. It organizes our minds. And the genre, as I said, it's very outdated. Around the turn of World War II, after World War II happened, there was a systematic movement to atonality in opera. So what was remained on the stage were old repertoire performed before World War II, or this academic atonal music. And then what that left is the folkloric and the popular music stopped entering the genre. And we see this as a really big loss of a genre that is really good at having diverse groups of people, both horizontal, potential diverse groups of people, horizontal and lateral. That's economic, multicultural, and different education training, to be able to be with each other in the same space, because creating music, storytelling, and art is a community creation process. Without storytelling, we don't become communities. Então, vou tentar falar em português, vou lembrar. E, desculpa, eu pedi onde estava em inglês. We can have Luanda help. What? What was the last thing I said in English that I started with? I kind of forgot. I'm sorry. Got carried away. It's no trouble.
I'm sorry, I was away for like 1 minute. Was the last thing I was speaking about was our curation strategy in English, just to jog my own brain so I don't repeat anything. Does anyone remember? Yeah, no, I think just the whole history of how opera is stagnated, right? I think that's really where I start in English, right? Obrigada, Frank. Desculpa. E então, que é interessante que a ópera depois de guerra, Segunda Guerra, mudou para ficar mais atonal. E essa foi por causa da guerra, os nazis usaram muito a cultura de povo de Alemanha para falar, nós somos uma comunidade puro. Este era a retórica, que era puro. Então, essa discurso, retórica de usar para marketing, mudou a mentalidade de povo para pensar, então, vamos ficar puro, e deu um tipo de justificação para a guerra, para morrer, para matar pessoas, não? Os judeus. Então, o movimento de ópera, gênero, mudou de ser autônomo, sem cultura nenhuma, e com ritmos que não podia localizar, e em resposta para essa, e também que era então que ficou que repertório repertório antiga, que já estava criado, que pessoas gostavam, que se conheceram como ópera, e também essa música nova que era o retorno. Então, espaço para a música de povo que não era bem educado, oeste. E este povo ficaram fora de gênero também, e mesmo juntado com muito cara para criar ópera, não? Mas, então, este povo e música folclórica popular ficou fora de gênero. Então, estamos tentando voltar de novo pelas pessoas que foram excluídos do gênero por muito tempo, para recolocar na forma de novo. Então, temos esses projetos que um programa de artista que nós aceitamos todos os tipos de artista, não tem que ser de ópera, pode ser de jazz, pode ser de samba, pode ser de pagode, pode ser de qualquer outra forma de arte que não é ópera, e também de ópera. Então, desde que formamos este programa, assistimos 64 pessoas para entrar ao país, dos Estados Unidos, para trabalhar. And so what I just said is, since we discovered there is this real need to bring back the folkloric and the popular music back in the opera, and our program, one of our lead programs, is to include and sponsor international artists that come from all different musical backgrounds. So you could be from pagode, from samba, from jazz. You could be more of a singer-songwriter, including opera singers and classically trained artists. So creating this space that's very time and process oriented. That's the difference. We're not a machine. Opera brings us back to a time where people had to be together as a community, and community creates culture. So we have helped 64 artists with visas since the founding of our program. And I just hope that, people can see that when you look at diversity in today's world, can we take a leap of faith together that we're all moving into some other era where we're very mixed, where we have a lot of chances for opportunities for exposure to each other through technology, and to bring our storytelling back into the forefront with diverse voices, and in a sense, in a place where we know that the world is more globally connected than ever, that hyperlocal economic development is going to be really important. We've been kind of looking at big corporations for a long time, but we need to focus back on our smaller communities
and smaller businesses and medium-sized businesses. And they're also entering into an age of possible digital alienation or too much digital. So bringing it back to people together, creating stories is really important. Então, que estava no final que falei que neste momento é muito importante de criar óperas que combinam artistas de todos os tipos de formas. E temos então, por quê? Porque estamos entrando num mundo que a conexão global é muito grande. Temos muita oportunidade de comunicar um para outra. E também, no mesmo tempo, é muito importante que a gente faz um foco na economia local, que é as businesses que são menores e de média tamanho, não? E também estamos com alienação digital. E, então, a ópera é muito importante porque é uma forma de ficar juntos com a comunidade, para criar comunidade pelas nossas histórias no momento que a internet e esta maneira, e também de geografia, separar pessoas. Estamos saindo num momento de muita separação de povo, de pensamento. Então, criamos que a ópera vai dar esta plataforma para pessoas se ver de novo, horizontal e lateral. And so we believe opera is a place where people can find each other and see our different stories in this very diverse world we live in now, that's sometimes overwhelming, in a way that can be both horizontal and vertical. And I just thank you all for being with me. Remember, it's always community, story, and education. You know, they all interlink to each other. Obrigada. Muito obrigada, Tina. Thank you so much. Mama. Lindo, eu gostei, seu menino está conosco. I love him. Ele está sempre. He's always here with us. So we're going to move to the next segment, art, tech, and social with Frank and Victor here as we move towards the end of our event today. Agora vamos para o próximo segmento, que vamos ter o Frank a falar e Victor, enquanto nos direcionamos para o final do nosso evento hoje, e agradecemos pela vossa paciência. We want to thank you for your patience and just for being here with us. Thank you again, Athena and Frank. You have the mic. Thank you. Thank you. Well, great. We'll keep this brief because I know we're getting close towards the end. Appreciate all the presentations that have come before. Just brilliant examples, stories, inspiring, motivational achievements from everyone. So thank you all. We'll go ahead. If you want to go ahead and do the translations, I'll try to keep it brief and move through the slides very quickly with the understanding that we will provide this presentation so people can view this at their leisure. Thaís, você... Ok. Então, o Frank, ele agradeceu todas as falas e como foi muito motivacional ver as histórias e tudo mais, e agora ele vai tentar resumir um pouco aqui os slides e caminhando para o final, porque também se alargou um pouco, né? Por causa das traduções e tal. Okay, so the ROI on DEI, I'm not sure how well that translates in Portuguese, but the basic idea is the return, right, on investment. If we look at the whole history of the African diaspora and enslavement, it's always been based upon performance, economics, money, right, at the end of the day. And so high performance teams are not charity, right? When you bring together high performance diverse teams, it's lucrative. Ok, vamos ver se eu entendi. Então, ROI é retorno, né, dos investimentos, que não seria, uma performance, é um grupo que tem uma alta performance e não é
caridade, né? É investimento. So I'll move quickly through these other slides you've already seen. And what I'll do is we'll talk quickly about the problem. We heard from everyone that has spoken before, and they talked about stories. If you can't bring people into stories, you can't have conversations that help us solve problems, right? So what everyone has said from an artistic point of view, whether it's race, the opera, or with TV, or with history and anthropology and academia, it's all about being able to communicate so we can bring out our feelings about problems we face. If we can't define those problems, we cannot solve those problems. Uma das questões que foi muito recorrente, né, em todas as falas foi a questão de não conseguir resolver o problema. Então, todas as frentes, né, de diferentes países sempre voltam para a mesma questão, que é resolver um problema. But because we have diverse people, we see problems differently from diverse perspectives. Então, já que nós somos um grupo diversificado, né? Então nós temos problemas diversificados, que não são problemas generalizados. So what we're going to do here, have a little fun, learn a little bit, and hopefully we'll all walk away and make a difference in the future. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se divertir, vai aprender um pouco e fazer a diferença. So first, a little fun. Anyone who has not played around with ChatGPT, go to openai.chat/ChatGPT and start playing around with ChatGPT. This is like the early 90s when the internet started and everyone said, well, maybe it's not going to make a difference. The internet made a big difference, as we all know, 30 years later. We are about to see the same thing happen with ChatGPT, but let's have a little fun with ChatGPT. Então, primeiramente, vamos nos divertir. Para quem não conhece, né, tem o ChatGPT, que me parece que é um software, e é como está surgindo, como surgiu a internet no início dos anos 90, né? Que as pessoas não acreditavam muito no que ia acontecer, mas aí veio e é o que é hoje. Então, ele acredita que o ChatGPT é mais ou menos isso. So this particular fun little thing we did here is we put the story of Kelly Dolphus Stroud, about his Olympic journey, his Olympic quest, into ChatGPT, and we asked ChatGPT to bring us an interpretation of the style of this story in the form of a Kanye West rap. Okay, so here we see he left a mark, an indelible impression spanning multiple fields, a true expression of perseverance and overcoming oppression. His legacy, a reminder of diversity and inclusion. This was all done with a computer. That's the future. Então, o ChatGPT, basicamente você adiciona um conteúdo, uma história, né, e pede para interpretar. E, nesse caso, ele interpretaria como Kanye West. Então, esse software, ele transforma o que você trouxe, interpreta, né? É uma inteligência artificial, e transforma num rap do Kanye West. E aí, ele diz que esse é o futuro, né? This particular technology will be used by people all around the world to solve problems. And let's not get left behind as people of color. This is going to be extremely important to all of us in music, art, business, and technology. Então, essa tecnologia vai ser usada no mundo inteiro e em todos os segmentos da arte, música, literatura, dança, performance, e esse vai ser o futuro na internet. So about the problem, I'm not going to go into a lot of detail, but if you look at some of the numbers, $160 trillion is associated with gender inequality, women who don't make as much as men. $16 trillion lost due to racial inequality just in the United States. And so this is where we have an opportunity to make a difference. Então, sobre o problema, né?
Então, a gente tem uma grande problema de desigualdade, né? Que a gente tem 160 trilhões de dólares, né? Globais, né? Que são da disparidade da desigualdade de gênero, né? E mais 16 trilhões de perdas em GDP nos últimos 20 anos. E isso está relacionado à desigualdade racial, né? And if you look what happens at birth for girls, they're 2 times more likely to be passed up for promotions, right? They only make about 80 cents out of every 90 cents for men, and they're 3 times more likely to experience abuse and self-harm, right? These type of trends cannot continue if we're going to be able to solve some of our most important problems. E aí ele traz alguns outros números do problema, né? Que a gente tem que corrigir. Que mulheres, ao nascer, né? Designadas, né? At birth, elas sofrem 2 vezes mais. Elas são mais designadas a serem mães, né? Do que algo profissional. E elas ganham, né? 84 a 90 centavos para cada dólar que um homem recebe. Então, recebe menos que um homem. E é 3 vezes mais recorrente, né? De experienciar abusos. Look at another way from management. This is a trend over 50 years. At the current rate of progress, it'll take hundreds of years to get parity with regards to management positions for people of color and for women. Então, o outro problema, né, que depois de 50 anos, o estado, né, de progresso que encontramos, e vamos precisar de mais 100 anos para a gente conseguir ter um nível, né, de igualdade, né, de paridade na gerência disso tudo. So a bit about myself, and I think this is going to be really important when you look at some of the conversations we've had, whether from Athena and Christina, right? From Opera's perspective and the European viewpoint of things. What is happening is technology, access to ancestry.com and all of these websites and DNA, it's revealing that we're a lot more connected than we'd like to think. You know, many of us would like to think. So here's my DNA profile. Over 20% of my DNA profile is European, not African, right? Spanish, Portuguese, French, German, British, Irish, right? Scandinavian. So this is kind of the background, not just of the Stroud family, but particularly of the United States of America. Então ele vai apresentar aqui um pouco sobre ele. E tem aqui, né, a gente está falando de tecnologia e como a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. E aqui ele está compartilhando, né, o resultado do teste do DNA genético dele e que mostra, né, que tem uma maioridade de DNA europeu, né? O DNA do continente africano, né? Não tem tanta tem menos participação, né? E é isso que é a realidade dos Estados Unidos. Yeah. And this is just another way of seeing the same information, going back through history with the Stroud family to present day. E aqui ele mostra, né, as fotos dos antepassados dele e que mostra um pouco a realidade em imagens de como são os familiares dele. Part of the problem we also face is America is getting older and older, just like many other parts of the world. It will not survive unless it brings in immigrants and people of different color and takes advantage of more women. As you can see here, in the 1950s, you had a very small percent of older folks, let's say,
And so they're being paid for by the people at the bottom. The salaries were paying for the retirement of the older generation. Here is where we are moving into 2023 and 2030. We're going to have so many older people and not enough younger people to pay for the older people. We're having no choice but to become more diverse and bring in immigrants in order for this country to survive. And many other countries are facing the same problem. E outro problema que ele está trazendo é a questão que os Estados Unidos está ficando mais velho e isso não vai, numa projeção até 2030, né? A grande maioria vai ser pessoas mais idosas que estarão vivendo, né, de pensões, né, de aposentadorias e não terá como os mais novos pagarem por essas aposentadorias. E uma das soluções, né, como houve e houveram muitas, é a questão imigratória, que precisam de trabalho de imigrantes jovens, né, para conseguir manter o sistema pensional, né? The other way of thinking about this is the rapid increase of technology. This is another big change. Not only demographics, but technology is forcing us to change as a society faster and faster. The normal rate of adaptability is in blue. Technology moves much faster. When COVID hit, we had to adapt even faster. And now we have ChatGPT that I showed you earlier. That's going to make the advancement of change in the world happen even more explosively. So consequently, we all are going to have to adapt at a much faster rate than ever before. E aqui ele fala um pouco sobre, ele está fazendo um parâmetro de como o mundo está mudando e como a tecnologia também está avançando. Mas também, como exemplo, né, a sociedade está mudando muito rápido, né? E aí ele traz o exemplo como o COVID, que acelerou aí alguns processos tecnológicos e ele está trazendo o ChatGPT como também será uma dessas tecnologias que vai se alinhar às mudanças, né? E a gente vai se adaptando aos novos meios e esse ChatGPT vai se alinhando aí nessa evolução. In the United States, you can also see what's happening in terms of the percentage of people of color versus typical or traditional white or Europeans. In 2010, they represented 64%, now down to under 60% at almost 55%, 56%. So this is another changing shift that's happening in the United States. People of color are becoming a larger percent of the population. Sorry. Então, aqui, ele traz assim, também uma prospecção de como está mudando o número, né, de pessoas pretas nos Estados Unidos. Porque em 2010 eram 64, eram 13%. Desculpa, vi aqui os números errados. Se a população branca, né, era 64%, hoje uma prospecção em 2030 seria 56%. E isso mostra que, pouco a pouco, as comunidades de outras não brancas estão crescendo cada vez mais nos Estados Unidos. And then finally, the same thing is happening in terms of the speed up of change around demographics as it relates to different generations. So now we have up to 5 generations in the workforce. The basic point of all of this is that there are demographic changes, there are technological changes, there are changes in terms of generation. This is putting a lot of strain and pressure on people around the world, particularly Americans, creating a lot of conflict. We can use this to our advantage and take advantage of this diversity, or we can become more polarized and fight one another. This is what we face. Então, aqui ele fala que nesse momento a gente está vivendo 5 gerações que estão trabalhando juntas, né?
Então, é a primeira vez na história dos Estados Unidos que 5 gerações trabalham juntos. Nós temos isso traz várias mudanças, né? Mudanças demográficas, tecnológicas, mas também há os conflitos, né, de gerações por conta desse momento. E isso a gente pode usar em nosso favor, né? Usar essa diversidade em nosso favor, ou a gente pode ter também pode ter um problema, né? So all these things create stress and conflict, and here's what's happened. Here's what we know what does work and what does not work, right? So here's what doesn't work. Many of these lessons have been learned by companies, but they've also been learned by the military. The military integrated in the United States in 1947. So as a military person, I saw a lot of this diversity and how the military had to deal with it. Similarly, in sports and other areas, we are much better at bringing together diverse people and working on complex problems. I'm sorry, can you repeat the year? I didn't got the year. Yes, the military started integrating in 1947. So the U.S. military has been dealing with diversity much longer than many companies even. Ok, thank you. Então, aqui ele está trazendo o que funciona e o que não funciona. E para começar, ele diz que essa fórmula, esse método foi implementado, né, pelos militares estadunidenses em 1947, que é uma das instituições, uma das empresas mais antigas nos Estados Unidos, né? Então, ele fala que tem que trazer ao seu favor, né, essa diferença. And so I'm going to close on this slide. We'll leave the other slides there for people to look at, and I'll jump forward here in just a moment. But here's what we found, right? Trying to change people's mind, right? Blaming them and using language that makes them feel bad about their history, about their backgrounds, is not a good recipe for dealing with diversity and handling inclusion and equity in the workforce, right? This does not work, right? People feel threatened. Então, o que não funciona é tentar mudar a opinião das pessoas, ficar culpando ou retalhando ou apontando people com treinamentos discriminatórios, né? E tentar, né, mudar o comportamento e com contratações, promoções e meios, né, de trabalho que ameace as pessoas. Isso não funciona. Exatamente. A better method is to put people together and let them solve problems. Give them a common problem to solve and let them work together to solve those problems. In that way, more fast than any other way, you will find them begin to break down barriers themselves. A good example of this is in sports. In the United States, what's known as the South of the United States, where we had the most racism and enslaved people. One thing that has really helped racism is Black and white people playing together on a football team. They have a common problem to solve to win, and they come together and have conversations and improve diversity, equity, and inclusion types of issues that many of them have faced for generations. E aí, o que funciona, né? A melhor método, né? Deixando as pessoas juntas, né? De diferentes pessoas, o grupo diverso juntos, e deixá-los solucionar problemas sozinho, né? E aí, o melhor exemplo disso são atletas, né? E ele dá o exemplo de times de futebol, onde você põe atletas brancos e pretos que estão jogando e tem que solucionar problemas e estão aí juntos. E eles fazem um trabalho em equipe e esse é o método que ele diz que é o melhor. So, summary,
the world's changing quickly. We're all going to be under a lot of pressure. And when we feel pressure, we fight each other instead of solve problems together. The way to address that is to bring together people with music, with the arts, with information around a common language, where they begin to talk about the problems in an area where they don't feel threatened, where they feel safe, and then put them together to solve problems together. Sorry, can you repeat just the beginning? Yes. So the world is rapidly changing for all the reasons we talked about, technology and demographics, all of these things, and chat GPT, right? So everyone's going to feel pressure and there will be conflict. The best way to address this is to give people common languages and tools and information through arts and music, dance. So people come together where they don't feel threatened, they feel safe, and then give them a common problem they can work on together. Ok. Então, ele vai dar umas pequenas, resumo do que ele falou, né? Então, ele diz, né, que o mundo está mudando rapidamente por todos os motivos que a gente falou acima, né? A tecnologia, né? A gente teve uma pandemia e tudo mais. E aí, a gente todos nós estamos vivendo sob pressão, né? Dessa mudança para adaptar. E quando nós estamos sob pressão, a gente volta, né, para a nossa língua materna e a gente exclui outros grupos. E aí, para isso, a gente tem que começar a trabalhar juntos, né? Então, uma das soluções é botar a gente precisa voltar, né, à nossa cultura local e tudo mais, e para isso colocar os grupos, né, diversos trabalhando juntos por um propósito e um foco, né, num problema comum e dar a eles, né, treinamento e suporte. And so what we do with GUETTO Institute and with the Stroud Leadership Academy is we bring together diverse people to solve complex problems, and we train them on how to do this in a way that is constructive, that is not divisive. Então ele fala sobre como eles trabalham isso, né? Eles trabalham nesse projeto, eles trazem as pessoas juntos para solucionar um problema comum. And that concludes our session for today. Thank you very much for your time. I will turn it over to Vitor. E obrigado, né, por essa sessão de hoje. E tenham todos uma boa tarde. E eu vou deixar vocês com o Vitor. Hey, Lucia, can you hear us okay? Yes, I can. Vitor, tá tudo bem aí para começar? Thank you, Frank, for a beautiful presentation. And Obrigado, very Frank. Insightful Vou presentation. pedir a ajuda da nossa querida Raquel na tradução. Mas, Frank, muito obrigado. Muito obrigado, demais participantes. A gente está se aproximando aqui do nosso final. E nesse primeiro momento, eu só gostaria de agradecer. Raquel, por favor, fique à vontade para traduzir. E também já te agradecer de antemão. Of course. Hi, guys, I'm Raquel. I'll be translating for Vitor. This is also my first time doing this, so if you have any questions, let me know. Vitor is thanking everyone for this afternoon. And he's just presenting myself. Go ahead, Vitor. Yeah. Bom, primeiro, dizer que o Instituto GUETTO é uma organização que está no terceiro setor. Nós não somos uma empresa. Nós somos o que no Brasil se chama de organização sem fins lucrativos. Yeah, so the GUETTO Institution is a non-profit organization, which they call in Brazil, it's in a third sector. It's not a company, it's a non-profit organization.
nós estamos estruturados sobre duas premissas. A primeira é o que a gente chama aqui no Brasil de mobilidade social, ou seja, tirar os pretos, as pessoas pretas da pobreza. Frank, I'm getting a little bit of background from you. Can I go ahead and translate? Sim, por favor, Raquel. Tá bom. So the Ghetto Institution is under two levels. It's a social mobility platform that it intends to take the Black people out of the communities and put them. Mobilidade social, mas o quê? Vitor, desculpa. Tirar as pessoas pretas da pobreza. Yeah, take the Black people out of the poor environment. Deixa eu mudar aqui, tem sol no meu rosto. Aí não tá muito legal. Ok. Em segundo lugar, é produzir autonomia para as pessoas pretas, que elas consigam tocar as suas próprias vidas. And the second purpose is to provide autonomy to Black people so they can have the autonomy to bring their lives to the next level by themselves. Ok. Então, o Instituto Guetto, ele nasce de forma clandestina dentro da Fundação Getúlio Vargas, que é uma faculdade da classe média alta do Brasil. So the Ghetto Institute, I love this story. The Ghetto Institute, it starts as an underground using secret classes in this very well-known and prestiged high class for white people kind of institution called Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, which is a school in Brazil. Dentro dessa organização que eu era aluno, de segunda a sexta, tínhamos cerca de 10 alunos negros. So this college in Brazil, Getúlio Vargas, which Vitor was a student, it was primarily white. It was primarily for privileged white people, and there were about 10 Black students in that institution from Monday to Friday. E durante o final de semana, nós colocávamos para estudar de forma clandestina cerca de 300 pessoas negras. So it was this underground operations that Vitor had, that in a secret way he put about 300 to 350 people to study during the weekend, Black people to study during the weekend on this school. Percebendo esse movimento que ainda não era o Instituto Guetto, nós tomamos uma decisão que era formalizar uma prática que a gente fazia de forma clandestina. Yeah. Eu só vou explicar rapidinho o que você me falou, Vitor, sobre como que você colocava as pessoas no fim de semana. So Vitor told me that there's only 10 Black people that were in this school from Monday to Friday, this very privileged people. So on the weekend, he would pretend that it was an activity for these students, and he would bring these 350 people and give them classes in the school. And that wasn't already the Instituto Guetto, but that's how it started, that push to teach people and provide the education to them. Yeah. Thank you. Então, depois que a gente decidiu formalizar, foi exatamente na época do assassinato do George Floyd. So when that
underground operation and an institution became unsustainable. One of the things that was the big push was the assassination of George Floyd. It was just about around the same time that happened. O assassinato do George Floyd mudou a forma com que as empresas brasileiras com sede nos Estados Unidos interagiram com os movimentos negros brasileiros. George Floyd's assassination kind of put that attention into... Eu estou tentando traduzir da melhor maneira possível. Você pode me contar essa parte de novo, que eu acho que é bem importante. Então, eu quero dizer que o assassinato do George Floyd mudou a forma com que as empresas norte-americanas com sede no Brasil se relacionassem com os negros brasileiros. Mudou a forma de relação, foi a morte do George Floyd. So, George Floyd's assassination was a big shift, especially for global companies that have offices in Brazil, how they saw Black people. Mas o interessante é que a cada 23 minutos no Brasil, a gente tem um assassinato como o do George Floyd. But sadly, every 23 minutes in Brazil, we still have some kind of crime or assassination, just the one that we had with George Floyd. Então, o que o Instituto Guetto percebeu é que qualquer ato que acontece com uma pessoa negra norte-americana tem um impacto muito grande aqui no Brasil, de forma que é capaz de mudar a relação. So what we noticed in the institution is that anything that happens in North America with somebody that's Black in North America has the power to change how things are perceived in Brazil. E quando o Frank fala que a grande solução é trabalhar com a diversidade, ou seja, com pessoas diversas, a gente percebeu no Brasil que essa não é uma atitude que possa ser tomada por pessoas negras, porque são as pessoas brancas que têm poder e que conseguem trazer força e dinheiro para ações coletivas que tenham diversidade. So as Frank said about how it's so important to drive diversity, we noticed that in Brazil and pretty much everywhere, it's not the Black people that can make that change. It's the people in power, and it's the people with really the power to drive that change, and they're mostly, that's what he's trying to say, it's the mostly white people that should drive this change. Yeah, thank you. O que a gente está fazendo nesse momento é uma conferência para sinalizar para o mundo e para os nossos irmãos americanos que há um instituto no Brasil com que eles possam fazer parceria e, de uma forma correta, impactar e transformar a vida de pessoas pretas que estão na América, mas que também estão no Brasil. So what we're trying to achieve with this conference is to signalize to our friends in America that these institutions in Brazil can really impact, how it can impact and change lives. Well, he's saying down there, but here. E o segundo motivo dessa conferência é sinalizar para a nossa campanha de doação, que tem o objetivo de arrecadar $20 mil. And the second reason for this conference is the fundraising drive, and we intend to raise with this $20,000. Então, eu como presidente do Instituto, convido você a doar ao Instituto Guetto para que a gente continue impactando vidas negras aqui no Brasil. So, Victor, as the
GUETTO is the institution's president. He is inviting everyone to contribute and donate and help us down here in Brazil. Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao time do Instituto Guetto, principalmente a Bárbara Azevedo. I would like to thank the GUETTO's institution, mainly Bárbara Azevedo. Licínio Januário, que é grande parceiro do Instituto. Lucílio Januário, that is a big partner of the institution. E também agradecer a Thaís, nossa tradutora. And also thank our translator, Thais, who's been speaking from English to Portuguese throughout this whole transmission. Agradecer ao Douglas pela extraordinária palestra. Thank Douglas for the amazing conference and talk. E também agradecer o Alexandre, que também nos auxiliou na tradução. And thank Alexandre, who was also a translator for this. Obrigado de coração, Lúcia, Frank e os convidados que eles trouxeram aqui para o nosso evento. Thank you with all my heart, Frank and Lucia, and everyone that they brought to this big event. Nossos amigos brasileiros que estão nos assistindo, o Instituto Guetto também agradece do fundo do nosso coração. Our Brazilian friends who are watching this, the GUETTO institution also thank everyone with all their heart. E dizer para vocês brasileiros que estão nos assistindo que vocês devem nos acompanhar nas nossas redes sociais e que vocês precisam saber que o Instituto Guetto é coletivo de pessoas pretas que trabalham por vocês, pessoas pretas e indígenas. And institution, and to all our Brazilian friends, let you know, please follow us on social media and to let you know that the institution is from Black people to help all of you guys. E sendo assim, eu me despeço e espero ver vocês numa próxima. Muito obrigado e foi prazer estar com vocês nesta tarde. And just like that, he says goodbye and says thank you so much, and it was a pleasure being with you this afternoon. Bye bye. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada pelas suas palavras tocantes. Thank you so much. Como você sabe, nós começamos essa trajetória hoje, mas vamos continuar para podermos alcançar os nossos objetivos. So we'll continue this trajectory of fundraising and also just informing people, communicating people of what we do as partners, and hopefully we'll have more of you join us in our mission. Now I'm just going to ask you, Frank, to send us off with a few words in closing, please. Yes, my pleasure. So first of all, thank you, Lucia, for the outstanding job you, Alana, and others of the GUETTO Institute did in preparing this presentation. We're really looking at this as a kickoff for our March event, a big March Women's Day event, which is going to be part of an ongoing fundraising over the next several weeks. So again, thank you, Juanita, for joining us. We apologize we not have your connection. Wanda, Douglas, Vitor, Raquel, Rodney, Athena, Christina, Licinio. Thanks everyone very much for the outstanding presentations each of you gave. We look forward to continuing these types of partnerships with you in the future. And those of you from Woody to Cazetta, Michelle and others who have joined us have been patient with us as we move through a couple of technical difficulties. Our heartfelt thanks, and we appreciate all your support. Enjoy the rest of your Saturday, your weekend, and we look forward to the month of March.
If there are any open questions or anything, I know you're there under Woody, but if anyone has any last minute questions or comments or anything, we'd be more than happy. I'll stick around for those of you who have to leave. We will respect your time, but for those of you who would like to stick around, we will make ourselves available. Thank you. Great presentation. I really learned a lot and look forward to the next. Thank you very much, Rodney. You're welcome. Well, ciao, everybody. Bye-bye, everyone. Thank you so much for coming. Thank you all. Please continue to enjoy your Saturday with your family. Tchau, beijão. Bom fim de semana. Bom fim Beijo, de abraço. semana. Tchau, Todos. tchau. Tchau, tchau. Bruno, obrigada. Obrigada.